Existe uma presença inquietante pairando sobre nós. Não dá para ver, não dá para tocar. Mas aperta o peito como um peso invisível. O mais curioso? Quase ninguém parece perceber. Ou se percebe, escolhe desviar o olhar. Caminhamos pelas ruas como sombras bem vestidas. Smartphones grudados nas mãos, fones isolando os ouvidos, cortinas abarrotadas e almas esgotadas. Sorrimos em encontros, exibimos conquistas, compartilhamos selfies radiantes, mas no fundo algo está apodrecendo, algo perdeu a vida. Nunca tivemos tanto poder para consumir, decidir, transformar nossa carreira, nosso corpo, nossa essência. Mesmo assim, nunca tantos jovens abriram os olhos pela manhã, desejando que o dia nunca tivesse começado. A ansiedade se tornou rotina, a solidão um estado que não confessamos, e o mais grave, aceitamos isso como um detalhe passageiro. Mas, e se não for assim? E se estivermos presos num transe compartilhado, uma ilusão que engoliu a todos? Observe crianças de 5 anos tomando remédios para se concentrar. Adultos não resistem 5 minutos sem espiar o celular. Casais dividem o teto, mas se escondem em fones para não trocar palavras. O vizinho que perdeu o controle sem aviso. Uma pessoa que largou tudo para viver isolada dizendo que chegou ao limite não são casos isolados, são sinais. Sinais de uma sociedade que enlouqueceu não por exceção, mas como padrão, uma psicose que não se tranca nas alas hospitalares, mas se espalha pelas telas, se alimenta da obsessão por coisas, do pavor de ser deixado para trás, da paixão cega que chamamos de verdade. Este vídeo não é um lamento, é uma busca. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas profundezas da nossa mente coletiva. Encarar verdades incômodas e tentar desvendar como fomos arrastados para essa insanidade sem notar. Quem nos converteu até aqui? Por quê? E acima de tudo, será que há um caminho para sair? Prepare-se. O que vem agora não é leve, mas pode ser o primeiro passo rumo a algo que liberta de verdade. Existe uma angústia que não faz barulho, ela se acomoda em silêncio, com uma sutileza quase refinada. Você cumpre o expediente, paga as contas, responde mensagens, traça metas, mas algo em você fica pendente. Um vazio que o sucesso não tapa, que o carinho não cobre, que os aplausos virtuais não preenchem. É uma dor sem origem clara, mas que contamina tudo, e esse vazio não é só seu, ele é nosso, um eco da era em que vivemos. O mais irônico é que ele brota de algo que celebramos, a liberdade. Eric Fromm em Fuga da Liberdade já apontava. O homem moderno às correntes das velhas autoridades, mas essa conquista o deixou à deriva, solitário, afogado em incertezas e temores. Livres das tradições, dos laços comunitários, das histórias que davam ordem ao caos, foram lançados num mundo onde tudo pode ser, mas nada parece ser o bastante. A modernidade acenou com independência, mas nos deram pedaços desconexos. A autonomia que tanto buscamos virou um corredor sem fim de opções, sem peso, sem um norte firme. Nos rendemos ao que brilha, ao que rende, ao que impressiona. Se não sabemos quem somos, ao menos podemos saber o que possuímos ou o quanto padecemos. O sofrimento virou troféu, e isso não caiu do céu, ao abandonar os alicerces que sustentavam nossa psique. A fé, os costumes, o senso de tribo, nos tornamos uma legião de náufragos. Carl Jung, o psicanalista, já dizia. O homem moderno subestima a fragilidade de sua razão, e ignora quando depende de estruturas sutis de significado. Sem elas, ele vira multidão, e a multidão não reflete, apenas responde. É nesse solo de confusão e desamparo que uma psicose coletiva floresce. Pense no paradoxo. Nunca estivemos tão ligados, e ainda assim, tão desconectados. Nunca tivemos tanto conhecimento ao alcance e tão pouco claro. Nunca pudemos escolher tanto e tão pouco rumores. O algoritmo virou guia espiritual, as redes sociais, nosso divã. O reflexo, nosso templo, quando tudo é líquido demais. Quem somos, o que é real, o que importa? O indivíduo não cresce, ele se desfaz. Vivemos uma erosão do ser. Um esvaziamento do que nos define, e no lugar de uma identidade, surge um eu frágil, obcecado por espelhos. Mendigando aprovação, Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu em Auschwitz, escreveu: a vida moderna
padece de um vazio que não é físico, mas existencial. A mente precisa de propósito como o corpo precisa de ar. Tire isso dela e as pessoas adoecem. Elas acumularam, devoraram, protestaram, seguiram ídolos. Mas a fome persiste. Há um serviço que não prende com ferro. Ela não machuca a carne, ela captura a alma. São ideias impostas, moldadas, vontades plantadas por forças que não vemos. E o golpe de mestre? Quem está preso jura que é livre. A mente de hoje, bombardeada por estímulos e faminta por sentido, tornou-se alvo fácil de ser dominada, não por soldados, mas por histórias bem contadas, por imagens calculadas, por frases curtas que grudam. Edward Bernays, pioneiro das relações públicas e sobrinho de Freud, foi direto. Manipular de forma consciente e inteligente os hábitos e pensamentos das massas é parte essencial de uma democracia. Não era sarcasmo, era método. Ele sabia que uma mente ansiosa e perdida anseia por guias, por verdades prontas. Quem domina as vozes que ela ouve, domina o que ela pensa. Regimes autoritários algumas vezes foram dessa fonte. Mas o mercado, a política e a mídia também. George Orwell disse que controlar o passado é moldar o futuro. Aldous Huxley foi além. E se o controle vier pelo desejo, não pelo castigo? Se formos dominados não por silêncio forçado, mas por barulho sedutor? É onde estamos, a distração como coleira. Não é preciso algemar quem já está encantado. Por vídeos rápidos, promessas rasas e prazeres instantâneos, o universo digital que parece um caos, é uma engrenagem precisa. Movida a dados, guiada por algoritmos, projetada para nos viciar, veja os aplicativos que você usa, todos pescam sua atenção. Com alertas, curtidas, scrolls, sem fim, não é acaso, é ciência do comportamento. Tristan Harris, ex-Google, confessou. Exploramos o ponto mais fraco da mente humana, e a linguagem, esse fio que une o real ao pensamento, também foi tomada. Palavras carregam mundos, mude o que uma sociedade diz, e você muda o que ela enxerga. Orwell chamou isso de novilíngua, um idioma que sufoca ideias complexas, e cala quem ousa discordar. Hoje vemos isso no controle das palavras, nos disfarces ideológicos, na bagunça que embaralha o básico. O que sobra para quem vive nesse tiroteio? Uma mente partida que não separa o que sente do que engole. Suas certezas vêm de postagens, sua raiva de rumores, sua emoção de trilhas melancólicas. Não é falha, é plano. Uma mente dominada vale mais, obedece mais, surpreende menos, mas há um segredo nisso. O medo é o combustível. Medo de ser excluído, de pensar contra a corrente, de errar o lado da história. Entre certeza e loucura, a linha é fina. Quando muitos se cruzam juntos, o delírio vira lei. O que era desordem passa a ser passaporte social. Ser lúcido aqui é quase revolta. O assustador é que tudo começa com promessas nobres: cuidar, restaurar, melhorar o mundo. Mas a história prova que as piores ilusões sempre receberam máscaras de segurança. Matthias Desmet, em The Psychology of Totalitarianism, define isso como formação de massa. Um povo perdido, solitário e sem rumo, agarra-se a uma causa com devoção cega. Não por ela ser real, mas por dar um lugar no mundo. Sem chão firme, não paramos de crer, falamos a crer em qualquer coisa. Gustave Le Bon, em A Psicologia das Multidões, escreveu: a massa não quer verdade, quer sonhos que a sustentem. No delírio coletivo, questionar vira crime, pensar vira risco. O grupo inventa suas regras, seus fatos, seus altares. E castiga quem não se curva. Lembre-se da Alemanha dos anos 1930. Uma nação brilhante caiu por um conto de pureza. Ou do macartismo no Zewa, um boato bastava para destruir vidas. Hoje, o delírio veste trending topics e ganha força em cliques. O motor é igual e triste. Muitos seguidores por medo, não por fé. Slogans da Ecoam. Porque o preço de duvidar é alto. Michel Foucault disse: a loucura só existe porque a sociedade a cria para se sentir sã. Talvez hoje o louco seja quem aceita tudo, quem não ousa romper o roteiro. O ar está raro nessa alteração. E quando uma cultura inteira se ergue sobre esse chão torto, quando a histeria vira virtude e a razão, castigo. O lúcido se cala, se quebra ou luta, mas sozinho. Há uma solidão que não vem do vazio ao redor, mas da verdade que ninguém quer encarar.
Ver claro no mundo cego é peso, não privilégio, é falar uma língua que ninguém entende, ver o caos se alastrar. Ideias que se anulam, valores que viram pó, regras que dançam ao vento, manter-se é uma missão quase sagrada. Nietzsche alertou: quem enfrenta monstros, deve temer virar olhe muito o abismo, e ele te encara de volta. Quem rejeita a confusão precisa se guardar. Resistir sem se perder é duro. A sociedade rejeita quem acorda. Ele incomodou, abalou os que se acostumaram ao delírio, por isso tantos escolhem o silêncio, a margem, uma bravura rara. Há de ser incompreendido. Como atravessar essa loucura sem se afundar? Primeiro, aceite, o normal nunca foi cura. Foi apenas do mal. Krishnamurti dizia: estar em paz numa sociedade doente não é saúde. Ser é estar fora de lugar, é segurar firme o que não se negocia. Isso pede bases práticas, raízes. A filosofia vira abrigo. A espiritualidade, não como dogma, mas como verdade interna. A arte, a natureza, pontos de apoio. O lúcido cultiva o que não se vê, nutre o que não se vende, é preciso de compaixão. Não pode virar o monstruoso que enfrenta. Thomas Merton avisou: a raiva contra o mal pode virar vaidade disfarçada. Sim, ver tem custo, mas traz uma calma que só quem caminha na escuridão encontra. A ciência agora mede o que os pensadores adivinharam. A mente sob pressão cede ao delírio por design, não por defeito. O cérebro escolhe sobreviver, não entende. Jonathan Haidt explica: a razão defender, não julgar. Acreditamos que não nos mantemos no grupo. Solomon Asch mostrou: pessoas negam o óbvio para não ficarem de fora. Ser rejeitado dói como golpe. Robert Sapolsky diz: o estresse atual apaga a lógica. Sherry Turkle observa, conectada: mas só trocamos profundidade por likes, uma cura. Laços verdadeiros, histórias ricas, silêncio com sentido. Jung profetizou: falta-nos encantamento, não milagres. A psicose é grito de uma alma faminta. Quem ouve pode começar a curar. Se você está aqui, sinta que o mundo está desesperado. Assistir já é resistir. Obrigado por parar num tempo que corre. Se isso mexe com você, junte-se ao canal. Cada apoio derruba um tijolo da insanidade. Compartilhe. Deixe seu like, e vamos contribuir para uma expansão mental e espiritual.